capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo São Marcos, dos versículos 21 a 41. Continuou Jesus: porventura, a candeia é para se colocar debaixo do móvel ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifestado. Nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, que ouça. E ainda lhes disse mais: atendei ao que estáis ouvindo. A medida de que usais, desta usarão para convosco. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será arrancado. Disse mais o Senhor: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, e dormindo ou acordado, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão grado na espiga. Depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. E disse mais: a que poderemos assemelhar o reino de Deus? Com que parábola o poderemos representar? É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há no mundo, contudo, depois de semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreendê-la. Não lhes falava sem parábola, mas em particular explicava a parábola aos seus apóstolos. Naquele dia, à tarde, Jesus lhes falou: passemos para o outro lado. Então eles, deixando a multidão, o levaram assim como estava na barca. E estavam com ele outras barcas. Levantou-se um grande tufão de vento, e as ondas batiam na barca, de modo que ela já se enchia d'água. Jesus estava dormindo na popa sobre o travesseiro. Então eles o acordaram e perguntaram, gritando: salva-nos, Senhor, nós vamos morrer. Então Jesus, tendo acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Cessou o vento, calou-se o mar, e se fez grande bonança. Então Jesus lhes perguntou: por que temeis, homens sem fé? Mas eles, cheios de medo, diziam uns para os outros: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí estão as lições do nosso Divino Mestre. Primeiro, a parábola da candeia. A candeia é para se colocar debaixo do móvel ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Pois nada há oculto senão para ser manifestado. Nada foi escondido senão para ser divulgado. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir.
Isto aí se refere particularmente ao ensino do Evangelho. Porque a luz é para se botar bem num ponto alto para iluminar a todos os que estão na casa. Então você, por exemplo, está no racionamento. Tudo fica escuro na sua casa. Você acende uma vela e põe embaixo da cama? Acende o lampião e põe no quintal para iluminar as galinhas? Como é o negócio? Você pega o lampião, põe no móvel mais alto da sua casa para iluminar tudo, se possível. Senão você não pode nem se mexer no escuro. Assim era com o Evangelho. Por isso diziam que Jesus era revolucionário, perigoso, de alta periculosidade. Ora, quem está com a verdade nada pode temer. Depois, a parábola da semente. Disse Jesus: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra e, dormindo ou acordado, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão grado na espiga. Depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Realmente, nós temos aqui a prova disto. Então, vem o símbolo do grão de mostarda, porque a mostarda é a menor de todas as sementes. Vamos ver o que diz Jesus. Aqui poderemos assemelhar o reino de Deus. Com que parábola o poderemos representar? É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há no mundo, entretanto, depois de semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Aí está. Cada um de vocês recebe a sementezinha da mostarda, coisinha invisível. Mas é como na terra, vocês jogam a semente da mostarda, parece que ela sumiu. Onde é que está? Caiu, desapareceu, morreu. Mas não, ela entrou lá e começou a trabalhar no subsolo. Daqui a pouco vem aquela coisinha, começa a crescer, crescer, crescer e se torna a maior de todas as hortaliças. Espiritualmente é o que está acontecendo com vocês. Porque aquele que planta no seu coração a verdade se torna enorme como a própria verdade. Não tem mais tamanho. O exemplo está em vós. Muito obrigado, muito obrigado. Viva! Viva para sempre! Naquele dia, à tarde, Jesus lhes disse: vamos passar para o outro lado. Eles, deixando a multidão, o levaram assim como estava na barca. Estavam com ele outras barcas. Levantou-se um grande tufão de vento e as ondas batiam na barca de modo que ela já se enchia d'água. Jesus estava dormindo na popa sobre o travesseiro. É claro que Jesus não podia estar dormindo. Então, numa hora de tempestade, o barco fazia aquelas coisinhas de montanha-russa e Jesus dormindo. Jesus estava vendo era a fibra dos seus apóstolos. Queria ver que fé eles tinham. Era isso que ele queria ver.
Mas que foi que aconteceu? Quando eles viram Jesus dormindo, impassível, começaram a gritar: Mestre, nós vamos morrer! Tremebundos, tremebundos. Então Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica bonzinho aí. Cessou o vento, calou-se o mar e se fez uma grande bonança. Então Jesus perguntou aos apóstolos: Por que temeis, homens sem fé? Aqui no Evangelho a tradução é horrível, está assim: Por que tremeis, homens de pouca fé? Mas aí podia confundir os discípulos com garçons, que é gente de botar café, de pouca fé. Então eu digo: Por que temeis, homens sem fé? Era a fibra dos seus apóstolos. Queria ver que fé eles tinham. Era isso que ele queria ver. Mas Jesus não está dormindo, não. Jesus fundou este planeta e fundou o Brasil. Muita gente pensa que quem criou o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Outros dizem que foram os índios. Não. Quem fundou o planeta Terra foi Nosso Senhor e Mestre. Portanto, quem fundou o Brasil foi o próprio Jesus. Então ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é que está acontecendo. Ele sabe qual é o remédio. Principalmente nessas horas é que não devemos temer, porque legionário não tem medo. Seja qual for a situação, legionário ama a sua pátria e dá o exemplo de coragem. Porque Jesus, mais uma vez, repreenderá o temporal e dirá ao mar: Cala-te, sossega, e depois se fará uma grande bonança. De Deus, pela vontade do Cristo e do Espírito Santo. Então viva LBV, viva o PBV, viva o Brasil, viva Jesus.